Olá, amigos. Boa noite. Estamos chegando para mais uma live. Hoje com um tema muito especial. Hoje essa live é dedicada ao pessoal da fisioterapia. E enquanto nós estamos abrindo serviços aqui, estamos aguardando o pessoal chegar. E nós vamos mostrando aqui para vocês o livro da crioterapia. Poucos do pessoal mais jovem tiveram acesso, a esse material. E em nome de uma classe, de uma profissão bastante desenvolvida hoje no Brasil, nós vamos falar sobre desde a origem de algumas áreas da fisioterapia, principalmente ortopédica, traumatológica, esportiva. Nós vamos falar também da técnica de crioterapia. Afinal, essa técnica, ela é uma técnica realmente interessante? As pessoas que a utilizam hoje, eu creio que a maioria das clínicas que atendem a parte esportiva, ortopedia, traumatologia e até dor, neurologia, devem fazer uso da crioterapia. No esporte, os banhos de imersão da crioterapia. Afinal, como que é esse efeito fisiológico do frio? E como que isso acontece em relação a todas essas, vamos dizer assim, as possibilidades ou não desses acontecimentos. Então, para o pessoal da fisioterapia que está chegando agora aí, nós vamos aguardando um pouquinho mais. Isso. Aí nós vamos tomando uma água. Eu sei que é um horário meio danado, para todos nós. Mas à medida que o pessoal vai chegando, vai se ajustando aí, eu dividi o nosso bate-papo hoje aqui em algumas etapas. Até para ficar mais fácil de nós passarmos para vocês a nossa mensagem em relação a essa tecnologia que se chama a crioterapia. Então, chegando mais gente aí, legal. Pessoal do Brasil todo, tem muitos que estão em trabalho, com esse modelo de quarentena que nós estamos vivendo aí. Bem, pessoal, independente da hora que o pessoal chegar ou não, vamos dar início às nossas atividades em respeito até a vocês que chegaram agora. Bom, então vamos lá. Antes de apresentar o objetivo principal de hoje, que é sobre a crioterapia, e também a história de como aconteceu a introdução da crioterapia no Brasil, no esporte e na ortopedia e na traumatologia e na neurologia também de uma forma geral. Então, o que eu quero que você vá comigo agora, pensa o seguinte, mais ou menos em 1978, teve um profissional em Campinas, no esporte, Guarani Futebol Clube, no futebol, chamado Romildo Albuquerque, conhecido como Pernambuco. O Pernambuco era acadêmico de fisioterapia da PUC de Campinas e ele trabalhava no Guarani, ele era enfermeiro também, trabalhava no Guarani, e ele começou a usar a crioterapia.
em 1979, eu tive com o Pernambuco no Guarani e junto com ele eu comecei a aplicar a crioterapia. Então, o que você deve perceber é o seguinte: a crioterapia foi introduzida no esporte brasileiro, primeiro no futebol, em 1977 e 78. Em 79 foi o desdobramento dela, porque em 78 o Pernambuco foi trabalhar na Arábia Saudita, no Oriente Médio, com uma equipe de brasileiros, estava desbravando o futebol nessa época lá, e eu introduzi essa crioterapia no Esporte Clube 15 de novembro de Piracicaba, em Piracicaba, cidade onde eu estudava na Universidade Metodista de Piracicaba. Eu já havia me formado como educador físico e já atuava no clube, e eu tive a oportunidade, para que vocês saibam, entendam a história da fisioterapia esportiva no Brasil. Eu fui o primeiro fisioterapeuta brasileiro a atender um atleta em campo no Campeonato Paulista de Futebol e no Campeonato Brasileiro de Futebol, em 1979. Vocês imaginam, hoje vocês têm todas as tecnologias, as eletros, as coisas. Lá não tinha quase nada. Eram equipamentos rústicos melhor. Então, eu fiz da crioterapia o meu pilar principal. Então, para mim, era fisioterapia para tudo. Mas qual foi a minha sacada? Eu sabia que só a crioterapia não dava. Por quê? Porque, lesão aguda, lesão crônica, nós vamos falar depois. O que eu aplico, o que eu não aplico? Lesão crônica não pode aplicar gelo. Lesão aguda pode. E aí eu também não sabia muita coisa. Eu sabia aplicar, fazer, mas não sabia explicar os resultados que eu obtinha. Mas eu era perseverante. Eu internava os atletas em repúblicas que nós tínhamos lá e tratava esse atleta de manhã, de tarde e à noite. E eu recuperava, eu não sei como. Hoje eu explico, mas naquela época eu não saberia explicar. Então, surgiu a fisioterapia esportiva através de mim, Ademir Rodrigues, do Pernambuco, do Nivaldo Baldo, de Campinas, e de outros colegas que foram aventurando depois nessa área. E aí a coisa começou a evoluir. Então essa história, deixa eu ver aqui, essa história da fisioterapia esportiva teve início em 1977, 78. Então está sabendo. O primeiro atendimento de um fisioterapeuta em campo está nos anais da Federação Paulista de Futebol e da Confederação Brasileira de Futebol. Foi o doutor Ademir Rodrigues. Porventura, sou eu. Mas vamos focar, as pessoas não me conhecem. Boa noite a todos aí, o pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Eu sou formado em Educação Física, sou formado em Fisioterapia, e hoje é outra história. Eu vou falar no final o que eu faço hoje. Eu mudei, eu dei uma guinada, mas eu vou contar a história da crioterapia, porque eu sei que tem muita gente. Eu interagi com um grupo no Instagram, e onde eu li lá, olha, cuidado, o gelo depois de 20 minutos causa vasodilatação, não sei o que lá. Eu falei, meu Deus do céu, isso em 1995, foi mais ou menos quando nós editamos esse livro aqui, eu já provei com estudos da medicina nuclear que não existe vasodilatação. Então, vamos lá. O que é uma técnica crioterápica? É uma técnica que usa o frio terapêutico. Pode ser o frio líquido, sólido, e pode ser em gasoso, tipo spray, vapocongelante. Tá.
Então vamos lá. Então você pode fazer o gelo. Como eu usava o gelo antes? Pegava o gelo, triturava, amassava o gelo, colocava num saquinho plástico e colocava sobre a área. Mas a pergunta é, para que, qual o efeito fisiológico do frio terapêutico? Primeiro, diminuir a temperatura do tecido. Segundo, retirar calor do corpo. Eu retiro o calor do corpo, eu diminuo a temperatura e diminuir o metabolismo. Quando uma pessoa entra em coma, ou está ruim, tem um AVC hemorrágico, ou tem um acidente do cérebro, o que a medicina faz? Aplica o medicamento, induz ele a um coma e diminui o metabolismo intracraniano. Por que faz isso? Porque quando eu diminuo o metabolismo dentro do cérebro, eu diminuo a necessidade de oxigênio. Se eu diminuo, o cérebro usa pouco oxigênio. Aquelas reações secundárias ao trauma, que eu chamo de hipoxias secundárias ao trauma, não acontece. Então a área da lesão é mínima, é só aquilo que aconteceu, não aumenta. É igual uma lesão muscular. Uma lesão muscular, por exemplo, você tem uma lesão muscular, se você não resfria, igual eu vejo hoje os médicos de seleção brasileira, médicos dos grandes clubes brasileiros, dizerem que vão avaliar no dia seguinte para ver o grau do edema, para avaliar a dimensão da lesão. Está errado. Está errado. Eu não deixava um tornozelo inchar para o dia seguinte. Eu não deixava um músculo aumentar a pressão intramuscular. Aplicava a crioterapia. Então, o objetivo da crioterapia, diminuir a temperatura, é analgésico, antitérmico e diminui o metabolismo. Então, peraí. Então, eu diminuí o metabolismo. Aquela área vai usar o mínimo de atividade. Então, aquela lesão, aquela área não vai aumentar. Então, eu preservo, eu mantenho a lesão num grau mínimo daquela que aconteceu. Então, esses são os efeitos fisiológicos do frio. Tá. Agora, você tem hoje na quadra, no campo, tinha lá atrás, eu já usava isso, o spray. Qual é a função do spray? A função do spray é inibir a entrada da dor, desativando, fazendo uma confusão nos receptores cutâneos. Se eu jogo em cima da minha meia, em cima da minha camisa, eu não pego os receptores cutâneos. A entrada para o cérebro, porque o frio entra antes do que a dor, ele é mais rápido do que a dor. Então, se o indivíduo estiver sentindo uma dor, eu chegar com o spray, borrifar, aquele frio é tão frio que ele entra primeiro e mascara a dor. Então, eu como médico de campo ou terapeuta de campo, posso avaliar o indivíduo e aí determinar a magnitude do trauma e a continuidade ou a retirada dessa pessoa do campo, da quadra ou da pista. Olá, amigos, sejam bem-vindos aí. Vamos chegando, nós estamos já com o bonde andando. Então, preste atenção. Esse livro aqui, ele tem quase mais de 200 páginas. Hoje, tem uma outra coisa que eu vou falar do gelo. Vocês veem hoje o pessoal tomar banho de imersão, de banheira com gelo? Você já entrou numa banheira com gelo? Lembra dos turbilhões? Não tem mais isso. Uma banheira com gelo, expor uma área grande. Existem hoje outras alternativas. Agora vamos lá então. Para que eu indicaria a crioterapia? Por que eu indicaria a crioterapia? Eu indicaria a crioterapia em ambientes hospitalares, pós-cirúrgico, imediato e na sequência da cirurgia. Pode ser pré e pós-cirúrgico. Por exemplo, se eu for fazer se o cirurgião for fazer uma cirurgia do joelho
E ele, hoje, claro que a cirurgia é artroscópica, não há mais isso. Mas antigamente cortava. Então você diminui o metabolismo da área, antes pré-cirúrgico e depois no pós-cirúrgico imediato. Mas aí que está um grande segredo. O efeito fisiológico do frio, ele faz vasoconstrição e vasodilatação? Não. Ele é somente vasoconstritor. Se eu aplico frio por 30 minutos, que é o tempo mínimo necessário para botar numa parte muscular, como o meu braço. Olha agora como aplicar o frio. Não é só aplicar o frio. A pergunta é: qual a profundidade do seu tecido lesado? É numa coxa? É aqui? É na coxa? Olha o tamanho da coxa. Olha o tamanho do braço. Olha o joelho. Não tem quase circulação nenhuma. E aí eu te pergunto, 30 minutos aqui vai fazer o mesmo efeito que 30 minutos aqui no joelho? E vai fazer efeito com 30 minutos aqui no braço? Não, não vai fazer. O efeito tecidual do resfriamento é diferente. É diferente. Deixa eu ver aqui que o pessoal está perguntando aqui. Deixa eu ver aqui mais pertinho aqui. Professor, os procedimentos da drenagem e compressão são necessários? Opa, nós vamos falar disso já já. É pressão hidrostática capilar e pressão externa. Pressão hidrostática e pressão extravascular. Vou falar já já, Nilson. Então, veja bem. Então, quando vamos botar, eu vou pegar exemplo e vocês vão aí fazendo as perguntas. Eu penso que é mais fácil vocês participarem, eu acho que vai ficar muito mais legal. Vamos supor que eu tenho um entorse no tornozelo. Tá, tive entorse, peguei, tô ali no ato. Eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, uma bandagenzinha de compressão da cápsula daquele tornozelo. Uma pressão simples, externa. Faço ali. Depois, o tema de hoje, para o pessoal que está entrando, olha só me permite uma coisa, Ivone, hoje o tema é só para profissionais da fisioterapia, tá? O tema sobre alimentação, com peso, obesidade, diabetes, hipertensão, vai ter nova live quinta-feira, às 20h30. Quinta agora, depois de amanhã, ok? Um beijo, obrigado mais uma vez pela sua presença. Então, o que eu faço? Eu pego esse tornozelo, eu aplico gelo bilateral no tornozelo, envolvo, faço uma compressão média, pressão extravascular, elevo, pressão hidrostática capilar. Eu controlo a pressão hidrostática capilar e a pressão extravascular. O que eu fiz? Diminuí a chegada do sangue ali, resfriei o tecido. Agora, que grau é a lesão? É lesão de grau 1? Então, aquele resfriamento do tecido tem que durar 24 horas. Resfria, retira para dar um intervalo, 30 minutos, descansa 20 minutos, mais 30, 20 e 30. Por quê? Porque quando eu aplico 30 do frio e descanso 15 a 20 minutos, só o tempo daquela hiperemia da pele, que aquela hiperemia da pele não é vasodilatação, aquilo ali é que diminui a circulação venosa da pele e predomina o sangue arteriolar. É por isso que dá hiperemia. Não é efeito de vasodilatação reflexa, efeito rebote. Eu te falava isso também. Então, quando eu aplico o gelo, a compressão e a elevação, numa lesão grau 1, eu mantenho esses cuidados por 24 horas. Se for uma lesão grau 2, 48 horas.
Se for grau 3, 72 horas. Pô, mas é impossível. Não, não é impossível. Se eu pego um atleta, ele está disponível para mim. Hoje tem equipamentos que você não tem mais que botar o gelo. Você pode ligar lá na parte elétrica e fica lá, mantém uma temperatura. Não é tão frio quanto o gelo, mas mantém uma temperatura. Então o tecido vai resfriando camada por camada, até eu atingir a profundidade. Se for no tornozelo, 30, descansa 15 a 20, a pele começou a recuperar a cor, aquela hiperemia está diminuindo, eu reaplico. E sigo essa regra durante o período que eu estou fazendo a aplicação da crioterapia. Então veja bem, aplicar numa articulação, o tempo é 1 e a replicação, o tempo é menor. Quando é numa massa muscular grande, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu aplico 30 minutos. Por exemplo, eu vejo no futebol brasileiro, o pessoal machuca o tornozelo. Ah, uma sensação, tem uma contratura. Contratura, porra. Contratura é quando alguém não sabe explicar o que é uma lesão. Então, aí a pessoa fica no banco de reserva, com o tornozelo, com a perna para baixo e com o gelinho enrolado lá. Ah, qual é o resultado? Pouquíssimo, quase nenhum. Aí ele vai sair daí, ele vai para a casa dele. Quando ele chega na casa dele, ele está tomando o analgésico ou anti-inflamatório, já. Porque o maior gasto de um clube de futebol, que eu trabalhei durante 20, 30 anos no Brasil e no exterior, sabe qual é? Medicamentos, analgésico e anti-inflamatório. É o maior gasto. Eu fui diretor de saúde do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Eu fui diretor de saúde do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Por um período. E por mais que eu quisesse inovar para diminuir o uso desses medicamentos, é uma luta inglória. Tive que sair de cena. Por quê? Porque é um meio viciado. E no exterior é a mesma coisa também. Então as pessoas preferem tomar o medicamento do que fazer algum outro procedimento. Tá, então vamos lá. Então eu falei do spray, falei da técnica do pacote de gelo e tem outras diversas técnicas. Agora, aí o Nilson me perguntou sobre a compressão, que eu falei também. Se você, numa lesão aguda, é esse o procedimento. Agora, se chega um cliente até mim e fala assim, olha, eu estou com uma dor no meu tornozelo, no meu joelho. Ah, tem mais ainda. Para você que não me conhece, que está me conhecendo agora, esse é o meu livro sobre joelho. Esse é o meu segundo livro sobre joelho. A minha clínica e a minha equipe atendemos quase 10 mil pessoas com problemas no joelho. Isso está registrado. Então, joelho é uma coisa muito interessante. Esse daqui é outro livro sobre lesões musculares e tendinosas no esporte. E o da crioterapia que eu mostrei para vocês. Então, numa lesão crônica, olha só, numa lesão crônica, eu utilizava. Hoje o meu procedimento é diferente, eu vou explicar depois para vocês. Uma lesão crônica, eu usava o gelo por 20 minutos para resfriar apenas os tecidos superficiais e tirava o gelo, não provocava anestesia, quase não existia. Apenas uma dormência muito suave, para não perder a sensibilidade neurológica. E aí eu fazia o quê? Se fosse na articulação, eu fazia um movimento, e eu denominei essa técnica de criocinética. Criocinética. É o gelo e o movimento, fazia o gelo, movimento, o gelo, movimento, o gelo e movimento. Então eu fazia o gelo, resfriava, fazia o movimento, aumentava a temperatura, resfriava, aumentava a temperatura com o movimento, resfriava e terminava com o gelo, que é para os tecidos
descansar do estresse metabólico que eu causei nele, tá? Se fosse uma lesão muscular, eu botava, vamos botar que seja uma lesão muscular, vamos botar que seja uma coxa, eu botava a perna numa posição semi-estendida, para que não provocasse a dor, colocava o pacote de gelo. Essa técnica eu denominei de crioflexibilidade. Colocava o gelo com a posição semi-alongada, não no extremo, mas uns 80% antes de chegar no ponto final, mesmo se fosse lesão muscular. Então, criocinética, crioflexibilidade. E por que a recuperação era rápida? Porque, primeiro, eu controlava as reações secundárias da lesão inicial. Eu fazia com que o movimento começasse rapidamente a ser feito. E eu aplicava gelo antes, durante e após a minha sessão de fisioterapia esportiva para os meus atletas. Então essa era a tônica. Agora, se você me perguntar assim, qual é o segredo da crioterapia? A crioterapia não tem segredo. O que eu vejo hoje é que os profissionais que usam gelo, até o educador físico, as pessoas, os enfermeiros, massagistas, que ainda alguns clubes têm, e os fisioterapeutas, eles ainda, claro que não são todos, mas o que eu tive, o que eu interajo, o que eu observo na internet, é que essas pessoas não dominam a neurofisiologia do gelo, do frio. E dominam pouco a neurofisiologia do corpo humano. Se tem uma coisa que a vida me ensinou é o seguinte: eu tenho que saber como que essa máquina funciona. Porque se eu sou um terapeuta e quero interagir com ela terapeuticamente, eu tenho que saber como ela funciona no normal dela e entender das fisiopatologias dos traumas. A partir daí, eu vou eleger qual a técnica e qual o momento que eu vou usar determinada técnica. O gelo faz milagre? Para mim fez. Eu só trabalhei com crioterapia. Eu tinha uma clínica que atendia 100 pessoas por dia, onde 60, 70 eram joelhos. O resto era coluna, ombro, tornozelo, pescoço, mão, punho, dedos, pés. Mas joelho era 60 a 70%. E todos eram tratados com crioterapia. Eu não usava eletrotermoterapia. Uma que eu não dominava muito. Os meus amigos Nelson Fuirini, Dr. Nivaldo e outros profissionais da área me enchiam os piquás. Mas eu consegui excelentes resultados aplicando a tecnologia dessa maneira. Então o gelo é indicado quando você precisa diminuir o metabolismo, controlar o processo. O gelo ele é anti-inflamatório. Por quê? Porque quando eu diminuo o metabolismo, eu diminuo a liberação local de cininas, que são vasodilatadores, vasoconstritores, que aumenta a dor tecidual. Agora, preste atenção no que eu vou falar agora. Numa coisa muito importante. Nós já estamos quase no nosso horário, mas eu vou finalizar com uma coisa. Hoje eu trabalho com esse método. Ponto E. Ponto de equilíbrio. Usaria a crioterapia? Usaria. Mas associado a esse método. Deixa eu só ver aqui, que o pessoal perguntou aqui, deixa eu ver aqui. A gonartrose está aí, infelizmente com tratamentos pouco positivos. A crio é uma das mão dupla ou positivo. Ô, meu amigo Nilson, eu ia passar batido, rapaz. A gonartrose é artrose. O que é artrose? Olha só. O que mudou na minha vida quando eu criei o ponto E, o ponto de equilíbrio? Primeiro, além da fisioterapia e como educador físico,
eu criei eu fiz uma formação em neurociência, ok? Fiz uma formação como programador neurolinguístico. Fiz uma formação como hipnoterapeuta. E fiz uma formação como bioquímico alimentar. Então, hoje, quando eu pego, igual o Nilson me perguntou aí, uma gonartrose, uma artrose, eu vou primeiro compreender o seguinte: é uma doença autoimune de caráter degenerativo, ou seja, o corpo ataca o corpo. E aí eu tenho 4 pilares. Se o corpo ataca o corpo, existe um conflito mente-imunológico. Mente, sistema endócrino, sistema neurológico, sistema endócrino e sistema imunológico. Esse conflito pode ser de ordem emocional. Então eu tenho que cuidar desse primeiro conflito. Segundo, cuidar do corpo. Desse corpo que está sendo roído por dentro com isso daí. Então preste atenção, Nilson. Se você pegar o gelo e aplicar em cima de uma articulação por 30 minutos e depois você começar a fazer movimentos suaves, sem sobrecarga, a dor vai ser aliviada. Sabe por quê? Essa você nunca ouviu. Porque ao resfriar uma articulação, você aumenta a agregação molecular do líquido sinovial. Ele fica mais viscoso. Toda articulação com degeneração, ela possui um líquido menos viscoso. Ou seja, quem protege a articulação é a densidade do líquido. E quando você come muito açúcar, muito carboidrato que libera muita insulina, o seu sangue fica ácido e essa viscosidade diminui. Então hoje eu trato um paciente com artrose de joelho, ensinando ele a comer melhor, usando a bioquímica alimentar que eu domino, ensinando ele a usar o gelo em alguns momentos para aumentar a agregação molecular e ficar mais viscoso o líquido dele, e orienta exercícios terapêuticos que evita forças compressivas muito fortes, até ele adquirir força suficiente para progredir evolucionariamente. Então hoje, se tem um trauma, eu trato trauma, mente, fisiologia, metabolismo, temperatura com o frio e com a nutrição. Vou dar um exemplo para você. Eu estou nessa época de pandemia, eu tenho algumas pessoas que chegam, estou atendendo, que eu não atendo, eu atendo hoje eu sou o Dr. Ademir, consultor em estilo de vida equilibrado, ok? Então, esse é meu modelo hoje. Então, a pessoa ela chega no consultório, ela senta, olha o que eu faço. Ela dou uma água para ela mineralizada, eu tenho que equilibrar o pH sanguíneo dela. Ela chega com dor, estou com dor, ou na coluna, ou no joelho, eu pego isso daí, tem muitos ainda. Tá com dor, reclama. Então, eu pego uma água mineralizada. Nos meus vídeos do YouTube, entra lá e procura lá, água mineralizada, você vai ver como que você mineraliza uma água. Dou a água para ela. Junto com a água eu dou 5 castanhas de caju ou amêndoa, o que ela gostar. Então ela come e toma água. Eu estou equilibrando o pH sanguíneo e dando energia para a pessoa, porque a maioria não comem bem. E chega aqui, eu vou fazer ela fazer atividade física, ela não comem bem. Enquanto isso, eu vou conversando com ela mais tranquilo, calmo, para que elas abaixem os níveis de ondas cerebrais dela. Entra no nível de aprendizado sensorial. Aí eu começo a terapia. Agora, dor,
Eu não preciso aplicar o frio para tirar. Dor, eu posso entrar aqui e alterar a entrada da dor dentro do cérebro. Ou dissociar a pessoa para que ela não sinta dor. Há várias técnicas que a neurociência ensina que eu não preciso para tirar dor. Então não precisa ficar lá meia hora, alivia a dor, vai para... Não, é 5 minutos, no máximo, você bloqueia a entrada da dor, faz o seu trabalho. É claro que se essa dor não for por motivo de compressão ou diminuição de forame, claro que na anamnese isso é retirado, se precisar de exame de imagem também é solicitado. Então, a artrose, hoje, ela pode ser tratada com a crioterapia, mas veja bem, vocês sabem por que cheguei num ponto da fisioterapia? Eu falei, não, eu tenho que fazer outras coisas. Porque eu vi o seguinte, a pessoa chegava com artrose, eu diminuía a dor dela, ela ia para casa. Se ela ficasse 4, 5 dias sem fazer atividade, a dor voltava. Por quê? Porque a doença dela estava ativa dentro dela, é uma doença autoimune. E eu me perguntava, como que eu posso mudar isso? Que ferramentas eu preciso para mudar isso? E aí eu fiz a neurociência, a neurolinguística, a hipnoterapia e a bioquímica alimentar. Eu tiro uma dor hoje com alimento, com água, ou com uma comida específica que eu programo para a pessoa. É possível fazer isso. Eu tiro isso hoje, ensinando a pessoa a usar a mente dela. Também posso fazer isso. Então as coisas mudaram. E hoje, além de tirar dor, eu tenho uma técnica que eu aplico que chama reprogramação do sistema imunológico. Eu considero, vamos dizer assim, a mina dos meus olhos, a que eu mais adoro, porque ela é fantástica. Eu uso técnicas de neurolinguística para acessar a mente subconsciente, e essa é mais uma dica, Nilson. Todas as mudanças, os problemas que nós temos crônicos, não estão nessa mente consciente do blá blá blá, estão no nosso arquivo, no nosso chip. E se eu não tiver técnicas de neurolinguística ou de estado alterado de consciência para entrar nessa área, que é a nossa memória, e reprogramar, não vai acontecer nada. Ademir, você pode hoje acelerar a cura de uma lesão muscular, de uma lesão articular? Posso. Em quanto tempo? 80% mais rápido. Eu sei que você pode duvidar. Eu duvidava. Quando eu fiz essa formação, eu falava, isso não pode. Tem muita gente que precisa saber disso. Eu posso, no meu consultório, ao invés do cliente ficar 2 horas, ele ficar 30 minutos e eu fazer tudo e ter melhores resultados. Por quê? Porque quando eu mudo a mente, o chip, eu reprogramo, eu mudo tudo que ele vai fazer a partir daí. Mas quando eu trato de um joelho, de uma coluna doente, eu não mudo a raiz do problema, a origem do problema. É isso que eu quero, meu amigo, meu colega da fisioterapia, que você entenda que essa ferramenta aqui do ponto E, ele faz com que você execute tudo que você precisa numa lesão aguda, numa lesão crônica, num pós-cirúrgico, num pré-cirúrgico. Eu faço atendimento pré-cirúrgico para a pessoa não ser anestesiada, fazer a cirurgia sem ser anestesiada. Eu vou em consultório dentário e anestesio mentalmente com a hipnose terapia para a pessoa tirar o dente, arrancar o dente ou fazer obturação. Então isso é possível, são ferramentas. Agora, vamos usar. Vamos aprender a usar o corpo como um todo e não ficar em equipamentos para cuidar do corpo. O resultado acontece, eu sei que acontece, mas é muita luta. Existe hoje uma técnica, uma forma mais rápida de você acessar. Agora, você quer um curso de crioterapia completo para você ficar bom, expert? Nós damos, sem problema nenhum. É só você solicitar, nós fazemos online. Agora, você quer um curso sobre traumas esportivos, aqui, do ponto E, com essas novas e avançadas tecnologias? Nós também fazemos para você. Deixa eu ver aqui o Nilson. Então, no aspecto de trabalho hoje, teremos que ter atenção
a bioquímica do sangue, PNL, assim o foco passa a ser outro. Ô Nilson, o foco é uma restauração cada vez mais rápida e segura. Esse que é o foco. Recuperar cada vez mais rápido e de forma segura. Preste atenção, Nilson, e outros colegas aí. Se a qualidade, se o sangue que o coração bombeia vai passar por todas as células do corpo e vai chegar lá naquele joelho com artrose. O líquido sinovial é uma diálise do plasma sanguíneo que vai para lá. Sangue ruim, líquido sinovial ruim. Dor aumenta. Tá. Se eu vou tratar o joelho, vou botar gelo, vou fazer, eu vou conseguir aliviar, ele vai embora aliviado, mas isso volta depois de algumas horas. O joelho faz parte do corpo humano. Quem manda no corpo? A mente. Quem nutre o corpo? O coração e o sistema cardiovascular. O que tem que estar dentro desse sangue para que o corpo seja bem nutrido? Os hormônios, a química boa, do bem. Aí, imagine que aqui fosse uma lagoa e eu tenho 10 peixes aqui. Os peixes estão doentes. É igual o joelho está doendo, a coluna está doendo. Aqui é os peixes dentro da lagoa. O joelho e a coluna está no meu corpo. O meu corpo é a lagoa. E aqui é a lagoa, lá um rio. Aí eu vou lá, pego o peixe, tiro o peixe está doente. Trato o peixe, opero o peixe e volto o peixe dentro daquela água de novo. Ele vai adoecer novamente. Se eu trato o joelho com problema crônico, mas não trato a raiz do problema, a dor vai voltar. Então você não cura, você trata. É igual remédio. Remédio não cura. Remédio remedeia. Remédio diminui sintomas, mas não trata a causa. A proposta nossa hoje é de você ir na causa e reprogramar os problemas que levaram à causa. E ir no sistema imunológico e reprogramá-lo para que ele, a partir de você fazer isso, ele possa interagir de uma forma em que ele sabe o que está fazendo. Então, o conceito final seria o seguinte: trate a lagoa, trate o corpo como um todo, que você vai melhorar o joelho, você vai melhorar a coluna, você vai melhorar a articulação. Preste bem atenção. Olha só, se você estiver desidratado, e como você sabe que está desidratado? Urinando xixi amarelo, ficando um pouco cansado, desmotivado, desidratado. Quando você fica desidratado, você libera histamina. Histamina aumenta a dor. Então, qualquer dor que você tenha, se você estiver desidratado, as fibromialgia, então, nem se fala. Você aumenta a dor. Hidratação. Eu nem estou falando de alimentação. Então, você tem que aprender. Por isso que eu hidrato o meu cliente antes de qualquer trabalho. Eu não sei se ele está fazendo o trabalho ou não. Todo o meu cliente, ele tem 2 tipos de tratamento. O terapêutico, que é reprogramar o problema dele da saúde, e o educacional, que é ensinar ele a controlar a mente dele, a controlar a relação, a comunicação dele, a controlar a fisiologia dele e a controlar a energia. Tudo simplificando o seguinte: o cliente, para ser recuperado total, você tem que modular a resposta biológica ou hormonal dele. Por quê? Porque tudo que chega em cada célula, em cada centímetro do corpo de célula, tem que ter uma boa qualidade. E isso eu consigo com esses 4 pilares. Ok? Bom, pessoal, se tiver mais alguma colocação aí, eu agradeço muito vocês. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui o foco. Eu quero que vocês compreendam o seguinte: nós estamos. Muito aqui, deixa eu ver aqui o que o meu. Muito, tá. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte: a partir de agora, nós estamos disponibilizando para áreas específicas, fisioterapeutas,
ortopedia, traumatologia e esportiva, cursos do ponto E. E no ponto E nós ensinamos você a lidar com os diversos problemas e também ensinamos você fazer a anamnese do ponto E. O exame do ponto E é muito diferente. O exame do ponto E, eu converso com a mente subconsciente dele, sem ele saber, sem ele perceber. Então são tecnologias muito avançadas de entendimento do problema para que a partir daí eu possa oferecer soluções seguras, sistêmicas e rápidas. Então esse é o objetivo. Então se você que está nos acompanhando no nosso Instagram, nós temos o canal do YouTube também, que você pode entrar lá, Universidade Livre Ademir Rodrigues, do YouTube. E nós estamos fazendo uma live de segunda e de quintas-feiras, às 21h30, sobre o ponto de equilíbrio no controle do peso corporal, para obesidade, diabéticos, hipertensos e outras coisas mais, ok? Então você, meu caro amigo da fisioterapia, quero que você tenha uma boa noite. Esse vídeo nós vamos salvá-lo e ele vai estar disponível amanhã no nosso canal do YouTube, caso você queira vê-lo. Se você tiver dúvida, mande questionamentos, mande perguntas. Será um grande prazer poder trabalhar junto com você e compartilhar para que você se torne uma pessoa cada vez melhor e um profissional com cada vez mais habilidades, inovando, porque inventar, quase ninguém vai inventar, já inventaram quase tudo. Então vamos inovar. Então o ponto E é uma dessas inovações. Então, hoje você viu crioterapia e ponto E. Fica aí o meu abraço, o meu beijo no coração de todos vocês e uma boa noite.